Olá, gente! E aí, como é que vocês estão? Então, vamos continuar com as nossas lives, né? Que serão 2 semanas, em que eu irei apresentar o meu livro. Né, estou apresentando o capítulo do meu livro que eu quero transformar em um curso. Já estou, com a graça de Deus, transformando. Estou amando fazer essas lives, porque além de estar passando um pouco do meu conhecimento, de todas as pesquisas que eu fiz, eu também estou aprendendo muito com isso. E aí, como o livro se chama A Sua Felicidade Depende de Você, Pare de Esperar Acontecer, nós precisamos entender sobre alguns conceitos e o que nós devemos fazer para podermos construir a nossa felicidade aqui. Como dizem, se nós fizermos a mesma coisa sempre, só iremos ter os mesmos resultados que nós viemos tendo desde que nós começamos, né? Nos entendemos como por gente. Então, assim, se queremos resultado diferente, precisamos fazer as coisas diferentes. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o que é a inteligência emocional, ou seja, inteligência emocional, o alicerce da felicidade. Que eu vou trazer aqui alguns conceitos sobre ela, bem interessante, para que você possa entender e por que você precisa aprender mais sobre a inteligência emocional para que você seja uma pessoa feliz. Na Wikipédia, a inteligência emocional diz que é a competência responsável por boa parte do sucesso e da capacidade de liderança de um ser humano. Então, ou seja, a Wikipédia diz que a inteligência emocional é algo importantíssimo para o seu sucesso. Diante da psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de conhecer, avaliar, validar e lidar com os próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros. Então, se você quer entender os seus próprios sentimentos, se você quer saber lidar com os seus sentimentos e com os sentimentos dos outros, você precisa aprender mais sobre a inteligência emocional e colocar o seu conceito, né? O que ela significa, o que ela traz em prática na sua vida. Diante da Bíblia, a inteligência emocional é domínio próprio. Olha só, quando eu entrei na igreja, eu sempre achei que dos frutos do Espírito Santo, o mais difícil para mim foi domínio próprio, dominar as minhas emoções, dominar os meus impulsos. Porque como eu já falei aqui, a gente vai falar, acho que amanhã já, sobre como você deve fazer para se conhecer, né, através da leitura corporal, qual é o seu temperamento, qual é a sua índole, qual é o seu caráter, entendeu? Então, assim, eu sou muito oral. E por eu ser oral, eu sou muito impulsiva. Então, como eu sou muito impulsiva, domínio próprio é um pouco difícil para mim. E quando eu estava estudando sobre a inteligência emocional, eu entendi que domínio próprio é inteligência, é você ter inteligência emocional. Olha só que interessante, né? Já para Márcio Michele, que ele é coach profissional, especialista em inteligência emocional, ele diz que a inteligência emocional é a maneira correta de saber lidar com os sentimentos como raiva, medo, ódio, tristeza, entendeu? E etc. E não é que você que tem inteligência emocional não vai sentir esses sentimentos, mas você vai saber lidar com esse sentimento de forma positiva, né? As emoções negativas tendem a impactar mais a nossa mente, por causa da força e do impacto que ela traz sobre nós. Por isso que nós precisamos da inteligência emocional, porque quando nós sofremos algo de bom, por mais que você esteja com a vida maravilhosa, esteja acontecendo um monte de coisas boas, mas quando chega um impacto muito grande, negativo, você acaba fazendo com que as suas emoções positivas, por conta das coisas boas que estavam acontecendo, fique de lado e aquelas emoções negativas começam a aflorar. Por isso que nós precisamos da inteligência emocional. Então, sem a inteligência emocional, nós muitas das vezes começamos a procrastinar, né? Começar algo, sabe, deixa para depois, e assim, algo que é importante para a nossa vida e a gente acaba deixando para depois. Nós também não sentimos prazer em fazer aquelas coisas que realmente vale a pena na nossa vida, né? Se a inteligência emocional, a gente acaba vivendo uma vida que não queremos, mas que continuamos achando, nem achando, né? Mas assim, é como se
eu quero viver uma vida melhor, eu quero fazer algo para que minha vida mude, mas por eu não ter inteligência emocional, eu fico naquele conforto que não é confortável, que é desconfortável. E é interessante que os especialistas em inteligência emocional, eles dizem que não é o QI que define o sucesso de uma pessoa, né? Ou seja, a sua inteligência cognitiva. E mais interessante ainda é que o ser humano, ele nasce com 80% da sua inteligência, é a inteligência emocional. Já o QI é 20%. O QI você só perde se você sofreu um acidente, bateu com a cabeça e gerou algum problema. Já a inteligência emocional, ela é como se tivesse adormecida dentro de você, que precisa ser desenvolvida. E como é que você desenvolve a inteligência emocional? Nós desenvolvemos a inteligência emocional pelo aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que nós lemos. Se isso é positivo, a nossa inteligência emocional vai se desenvolvendo. Se é negativo, é como se ela fosse adormecendo mais ainda. Os conhecimentos adquiridos no passado influenciam o presente, mas o que você está vendo, ouvindo e lendo hoje estão programando a sua mente para o sucesso ou para o fracasso no futuro. Então, assim, tudo que você aprendeu no passado tem influenciado o seu presente. Se foi muito negativo o que você aprendeu no passado, você está vivendo também situações negativas no presente. Só que o que você está aprendendo hoje, né, através da leitura, através do que você ouve, através do que você fala, se for positivo, vai influenciar o seu futuro para o sucesso. Se for negativo, vai influenciar o seu futuro para o fracasso. Paulo Vieira, é bem interessante que Paulo Vieira, né, ele também é especialista em leitura corporal, ele conta a história dele e ele fala que há algum tempo atrás, antes dele fazer todo o sucesso que ele tem feito, ele disse que ele acabou perdendo o emprego, perdendo a esposa, que a esposa acabou separando dele e indo morar nos fundos, né, da casa da avó dele, sem ter muitas das vezes nem o que comer. Então, ele resolveu estudar sobre inteligência emocional. E ele falou que aqui no Brasil não tinha muito, né? Não tinha muita coisa sobre inteligência emocional, mas ele resolveu ir para os Estados Unidos estudar e tudo mais. E foi a partir do estudo dele, do entendimento dele sobre inteligência emocional, que ele acabou de um ano, ou seja, dentro de um ano, tendo um apartamento e 2 carros na garagem. Então, assim, a inteligência emocional, assim como o conceito que nós vimos antes, realmente faz toda a diferença para o nosso sucesso. E isso vai depender do que nós estamos fazendo com a nossa vida no presente. Porque se o que nós estamos vivendo no presente é resultado do que aconteceu no passado. O que nós estamos vivendo aqui no presente também vai influenciar o seu futuro, seja para o lado ruim ou o lado bom. Portanto, se você quer resultado diferente, tem que aprender coisas, contar história diferente para o seu cérebro, sonhar alto, imaginar realizando e sentir a realização. Então, assim, se você quer que seu futuro seja diferente, você tem que realmente fazer as coisas diferentes. E aí, falando de inteligência emocional, agora eu vou falar sobre o design inteligente. Nós iremos aprender alguns conceitos sobre a inteligência emocional e o primeiro deles será o design inteligente, porque não tinha como falar de inteligência emocional e esquecer de quem criou a inteligência emocional, né? Então, assim, se nós queremos termos inteligência emocional para podermos saber lidar com os nossos próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros, primeiramente precisamos entender quem foi que criou a inteligência emocional. Quem nos criou com 80% de inteligência, onde essa inteligência que nós tanto precisamos para a nossa vida, porque o QI, ótimo, maravilhoso, é tão bom, realmente, muitas das vezes, se conversar com pessoas inteligentes, você fica assim, só olhando, né, admirando. Mas o que tem realmente influenciado a sua vida para o sucesso não é o QI, é a inteligência emocional. E vamos lá aprender um pouquinho sobre o design inteligente. Não, René Descartes, né, ele diz assim: penso, logo existo. Então, você precisa pensar, desconfiar, conhecer os dois lados para depois tirar suas próprias conclusões. Como assim? Eu percebo, gente, que
Se fala muito na criação, todas as coisas, criação não, né? É evolução. Ou seja, que o homem veio da evolução, que todas as coisas passaram a existir de uma evolução. Só que, ou seja, tanto o conceito de evolução como o conceito de criacionismo, os dois não podem ser comprovados pela ciência. No entanto, a ciência quer mostrar que não, né? É a evolução que realmente é de acordo com a ciência, e na verdade não é. Então, o que nós podemos entender com isso? Nós podemos entender que hoje já se fala muito sobre a criação do universo através mesmo do criacionismo e não da evolução. E por quê? Porque os cientistas eles têm percebido que nós, como ser humano, não poderíamos funcionar do jeito que nós funcionamos se não tivéssemos, né, ou seja, tudo nos mínimos detalhes, no lugar certo, para que nós pudéssemos funcionar. E se nós tivéssemos vindo de uma evolução, não seria dessa forma. Isabelle Baroni, ela diz assim, uma onda que está varrendo o planeta, né? Ela se chama design inteligente. A existência de uma mente inteligente por trás de toda a criação do universo. Então, hoje em dia, se você for pesquisar, você vai perceber que existem vários artigos falando sobre o design inteligente, que é, oi Gabi, né? Que é assim, o design inteligente que é Deus, uma mente inteligente na criação do universo. E aí, o cientista tem descoberto que o corpo humano, suas células não funcionaria como funciona se não tivesse uma mente inteligente para colocar tudo no lugar em perfeita harmonia. Isso não é incrível que os cientistas estão descobrindo que o universo ele não veio de uma evolução. Eu acredito no criacionismo. Eu sou criacionista, entendeu? E agora os próprios cientistas eles estão descobrindo que realmente não tem como o ser humano existir se não tivesse uma mente inteligente que pudesse colocar tudo ali para funcionar. Até porque a gente sabe que nada nesse mundo funciona sem que tenha alguém por detrás para fazer funcionar, não é isso? Por exemplo, se você jogar algo fora, com o tempo, ele vai se decompor, ele não vai reconstruir em alguma coisa. Então, assim, tem muita falha na teoria ou seja, da evolução. E o cristianismo, com certeza, responde a maior parte de tudo isso. A teoria do evolucionismo está em crise, que é sábio ver que por trás da criação do universo há evidências de um Deus na bioquímica. Quem diz isso é Baroni, né, 2020. Então, assim, hoje os cientistas, eles afirmam que é sábio e inteligente entender que existe realmente um Deus, né, que criou todas as coisas, mas não só isso. Depois eu comento um pouquinho mais. A natureza, então eles descobriram que a natureza possui complexidade irredutível, que não poderia ser explicada pela teoria da evolução de Charles Darwin, entendeu? Então, assim, é interessante que quando você vai estudar a natureza, seja a natureza, né, as árvores, os pássaros e tudo mais, como o próprio ser humano, você percebe que aquilo não poderia existir sem que houvesse alguém por trás. E esse alguém, essa mente inteligente que eles falam, ou esse design inteligente, é Deus, nosso Pai. As palavras da professora cientista Mariana de Sá diz assim: a visão darwinista precisa ser revista, pois é necessário um contraponto. Pode até ser que a proposta não seja um design inteligente, mas dentro de tudo que temos, é difícil que a teoria da evolução se sustente de forma como está sendo posto. Então, assim, diante de todos os estudos que os cientistas têm estudado, realmente eles percebem que não pode ser que o ser humano tenha vindo da evolução. E é interessante também nós notarmos que o ser humano ele aprende a falar. Se ele aprende a falar, com quem ele aprendeu a falar no decorrer dessa evolução que eles querem impor para que a gente acredite, não é isso? Porque se veio de uma evolução, como eles dizem, veio do animal, veio do macaco,
esses animais não falavam e com que o ser humano aprendeu a falar. É tão interessante que muitas pesquisas mostram que pessoas que foram criadas por animais, elas não falam. Se você nasceu nos Estados Unidos, você vai falar inglês. Se você nasceu em Portugal, é um português diferente do Brasil. Se você nasceu no Brasil e assim por diante, né? Na França, francês. Por quê? Porque é o convívio, né? Então, assim, o convívio com as outras pessoas que vai fazer com que você fale a língua daquelas pessoas. Então, fala é aprendida, não é algo que vai evoluindo dentro de você. É aprendendo, é aprendizagem, entendeu? Então, isso mostra que também a evolução ela deixa muitos buracos sem respostas, né? Muitas perguntas sem resposta. Essa cientista também ela afirma que na bioquímica há um estabelece que contesta em qualquer nível a teoria da evolução e diz: na própria base da vida, onde as moléculas e as células fazem o espetáculo, descobrimos máquinas, literalmente máquinas moleculares. Ao observar essas máquinas, perguntamos-nos de onde vieram. Podemos afirmar que existe um ser supremo que criou todas as coisas do nada, pois nada se faz do nada. É preciso existir alguém para se fazer algo. Olha que lindo, que interessante. Então, diante ou seja, dos estudos, né? Diante dos estudos científicos, agora existe realmente um ser inteligente que criou todas as coisas e nos criou, um ser humano também inteligente, né? E interessante é a maneira como Deus ele tem criado o ser humano, né? A forma que ele tem feito, por exemplo, 80% de inteligência emocional, que é a que mais nós precisamos para podermos viver, né? Ou seja, em comunhão com as pessoas, para podermos ter bons relacionamentos, para podermos saber lidar com as nossas emoções, e apenas 20% do QI, que é também importante, mas a inteligência emocional é muito mais importante para a nossa felicidade como ser humano. Você tá entendendo? Então, assim, esse design inteligente que nos criou, essa mente inteligente, é Deus. Ele é o ser inteligente que nos criou como seres humanos inteligentes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um ser de sucesso, que é você. Como você foi formado e por que que você é esse ser incrível. Por que que Deus te criou de uma forma tão linda e maravilhosa. Olha só, em Gênesis capítulo 1 e 2, fala que Deus criou todas as coisas e ele criou o ser humano, não foi parecido com o animal. Ele criou o ser humano parecido com ele. A Bíblia diz que Deus fez um boneco de barro, soprou nos nariz o fôlego de vida e esse boneco passou a ser um ser humano, né? Passou a ser uma alma vivente, ou seja, em Gênesis fala que nós não temos uma alma, que nós passamos a ter, ou seja, a ser uma alma. Em Efésio, Deus fala que os planos que ele tinha para nós já foi construído, foi feito antes mesmo da criação do mundo. Então, assim, os planos de Deus para você foi antes da criação do mundo. Em Jeremias capítulo 1, fala que Deus nos formou no ventre de nossa mãe. E em Salmo 139, Davi, inspirado por Deus, diz que Deus nos teceu, né? Nós fomos tecidos ali no ventre da nossa mãe. Isso é muito interessante. Deus fala que antes mesmo de nos criar, ele já nos conhecia e sabia como nós seríamos futuramente, como nós estamos vendo hoje. Então, assim, olha que lindo. E para você nascer, Deus teve que escolher o seu pai. Olha, vamos entender um pouquinho aqui sobre como que você nasceu, como que você é essa pessoa especial. Por que que você é essa pessoa especial? Então, assim, para você nascer, Deus teve que escolher o seu pai e a sua mãe e a relação sexual, né, com aquele esperma que seria você, que estava no meio de milhões. Então, veja só como, desde o seu nascimento, desde quando você foi gerado, você já é uma pessoa vitoriosa. A cada mês, a mulher libera um óvulo de um lado esquerdo e no outro mês do lado direito. E ninguém informou ao espermatozoide, que seria você, de que lado, naquele mês, o óvulo seria, como que diz, seria liberado. Então, assim, primeiramente você teve que saber, né? Ou seja, o lado
acertou o lado. Veja o quanto de sucesso. É interessante que muitas das vezes a gente tem a ideia, eu mesmo sou aquela pessoa que, mas eu não tenho sorte com isso, né? Fiz o consórcio e vai ter o sorteio. Mas eu não tenho sorte com isso. Olha, minha linda, que eu tô fazendo a live. Você pode sentar aí, viu? Senta aí. Então, assim, é interessante por conta disso, né? Porque desde o seu nascimento você já é uma pessoa de sucesso, né? Uma pessoa que já começou a ter sorte, porque mas vamos para frente para a gente entender mais por que você é essa pessoa de sucesso. Para chegar ao óvulo, você teve que vencer a teia de aranha, parecida com uma camisa de força, que são os mucos das glândulas mucosas, que muitos ficaram presos e ali morreram. Então, veja só, desses 50 milhões de esperma, você estava no meio, você venceu todos, e muitos ali, né, nessas glândulas mucosas, eles morreram, mas você continuou vencendo, né? Cada barreira você continuou vencendo para chegar onde você quer chegar. Quando o espermatozoide que gerou você chegou no óvulo, não foi fácil fecundá-lo, pois com a membrana pelúcia o óvulo lutou para se proteger e venceu todos que vieram com você. E você foi vitorioso, você venceu novamente. Veja só que você foi vencendo a cada etapa, né? Na hora que você foi gerado, você foi vencendo a cada etapa e você chegou aí. Então, vitória! Você é um vencedor. Você foi escolhido por Deus, protegido por Ele nessa trajetória, para chegar ainda aí onde você está, mesmo que precise melhorar. Então, veja como você é uma pessoa vitoriosa, desde que você foi gerado, né? E Deus estava nessa caminhada contigo. Deus quis que você existisse e que fosse você. Você não está em um corpo errado. Deus definiu quem seria você, homem ou mulher, mesmo antes de ser gerado. Por quê? Porque a mulher tem, como é que diz, o cromossomo X, e o homem, o X e o Y. Então, X com X é uma mulher, né? Então, assim, a mulher já tem um X. Então, X com X do homem, ou isso mesmo, vai gerar uma mulher. X com Y do homem vai gerar um homem. Então veja só, Deus teve que escolher que seria você, homem ou mulher, e nessa trajetória que você teve que enfrentar até ser fecundado, Deus foi protegendo em cada etapa para que você chegasse, fosse gerado, nascesse, existisse e fosse quem você é. Olha outras coisas mais também interessantes, né, sobre nós como ser de sucesso, é que nós temos mais de 75 milhões de células. Cada uma contém 3 bilhões de nosso código genético. Veja só. E se nós, ou seja, se alguém determinasse que queria ler todas as informações que existem em apenas uma célula, teria que ler uma informação por segundo e só terminaria daqui a 90 anos. Então veja o tanto de informações. Aí muitas das vezes os homens dizem, mas que a mulher é tão complicada. Gente, olha o tanto de informações que nós temos, que Deus nos criou. Por que nós seríamos tão descomplicada assim, né? E se formos falar, gente, de tudo que nós passamos ao longo do dia, das nossas emoções que ficam oscilando a cada momento, é difícil de entender, né? Mas dá para entender, tá certo? Você contrariou a probabilidade matemática, sendo 1 em 50 bilhões. Seria mais fácil ganhar na Mega Sena 6 vezes. Olha que interessante. Ser presidente do Brasil 1000 vezes, ganhar prêmio de melhor autor ou atriz dezenas de vezes do que nascer. E você nasceu. Você é uma pessoa vitoriosa. Você está entendendo? Então tinha tudo para dar errado, mas você nasceu. Isto mostra que sem a intervenção divina você não nasceria. Não é isso mesmo? Você não é lixo, você é luxo. Isso aqui é palavras de Rafael Santos, porque nessa parte onde eu busco mostrar para você o ser de sucesso que você é, eu trago uma pregação dele que é incrível, né? Os planos de Deus. E aí ele fala
Ou seja, essas coisas lindas que realmente é a realidade que muitas das vezes a gente não percebe. Então, assim, você é um ser de sucesso, você não é lixo, você é luxo. E Deus, muitas das vezes, nós quebramos, né? Nós nos quebramos através dos acontecimentos na nossa vida. Mas Deus pega esses cacos e Ele junta e faz uma obra de arte. Se você foi, muitas das vezes, quebrado em sua vida, se você já sofreu muito, nas mãos de Deus, dessa mente inteligente, desse design inteligente, você pode virar uma obra de arte. Se você acha que estragou os planos de Deus com os erros que você cometeu, Deus tem plano de A a Z para você, né? E todos os planos de Deus, todos os planos, um não é melhor do que o outro. Todos os planos de Deus têm a mesma significado, a mesma importância. Então não acha que você estragou os planos de Deus por conta de erros que você cometeu, tá certo? E agora, desenvolvendo a inteligência emocional. Então, depois de nós entendermos o que é inteligência emocional, de nós sabermos que existe uma mente inteligente por trás de toda a criação, que os cientistas, eles já estão admitindo que realmente existe um Deus, né? Esse design inteligente. Depois de nós vermos nós como pessoas realmente de sucesso, porque você é um ser de sucesso. Se você está aqui, se você está aí, é porque realmente você é um ser de sucesso. Então, agora nós vamos entender como desenvolver a inteligência emocional. Como eu falei, nós já nascemos com 80% da nossa inteligência, a inteligência emocional. Mas essa inteligência ela precisa ser desenvolvida. E nós desenvolvemos através do que ouvimos, do que lemos, do que vemos, né? Então, assim, vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Se o que nós estamos ouvindo, lendo, vendo é negativo, a nossa inteligência emocional vai diminuindo, não é que vai diminuindo, vai adormecendo. Se é positivo, ela vai se desenvolvendo. E nós precisamos realmente dessa inteligência emocional desenvolvida na nossa vida para que nós possamos sermos felizes, né? Então vamos aprender como desenvolver a inteligência emocional. O incrível é que basta uma escolha certa hoje para anular todas as escolhas erradas anteriores. Então, olha só que interessante. Deus nos criou de forma que apenas com uma escolha certa que nós podemos fazer hoje, pode anular as escolhas erradas que nós cometemos no passado. Né? Então, assim, Deus nos criou com um cérebro tão poderoso que é capaz de, com apenas uma única vitória, a pessoa passar a se considerar o mais poderoso do mundo. Então, assim, às vezes nós andamos de cabeças baixas, achando que nós somos aquelas pessoas mais derrotadas do mundo, que nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, que nós não somos nada, que nós não sabemos nada, que eu não sei fazer isso, que eu não sei fazer aquilo, só que apenas com uma vitória. Por isso que você tem que lutar para vencer as situações difíceis da sua vida. Quando você vê que algo está errado na sua vida, que algo não está dando certo, e que você está, que eu não consigo, você consegue. Coloca na sua cabeça que você consegue. Tudo, o que você imaginar de você é o que você vai ser. É o que a Bíblia diz. Assim como ele pensa, ele é. Então, assim como você pensa, é como você é. Né? Então, assim, e como desenvolver a inteligência emocional, né? Como ter domínio próprio, como agirmos diante das nossas emoções negativas de forma positiva. E aqui vai algumas dicas, que é bem interessante. Preste atenção nessas dicas, porque essas dicas vão fazer a diferença na sua vida. Primeiro, conheça a si mesmo. Você tem que aprender a se conhecer. Aprender a saber o que você gosta, o que você quer, onde você quer chegar, sabe? Aprender realmente quais são as suas características fortes, quais são as suas características fracas, porque aí você vai poder saber lidar com cada uma delas, né? Você se conhece, sabe como funciona, qual é o seu perfil, então você tem que descobrir tudo isso, né? Qual é o seu comportamento diante das situações difíceis? Você é aquela pessoa que já vai logo pensando negativo, dizendo eu não consigo e não vai buscar uma maneira de resolver, ou você é aquela pessoa que é positiva? Não, tudo bem, estou enfrentando um problema, mas não tem nada, eu vou vencer esse problema. Você está entendendo? Então, assim, como que você é diante da situação? Você tem que aprender a se conhecer, a conhecer os seus sentimentos, né? Para saber lidar com eles, o que gerou aqueles sentimentos, qual é a raiz dele e resolver.
Segunda dica, seja protagonista da sua história. Quantos de nós, eu acho que durante vários anos da minha vida, vamos dizer que durante 33 anos da minha vida, eu vivi nessa situação aqui, ó, onde eu não era o protagonista da minha história, eu era um personagem secundário. E aí, você também está sendo o protagonista da sua história ou está sendo um personagem secundário? Não viva nos bastidores da sua própria história, porque muitos de nós estamos vivendo, fazendo o que os outros querem, vivendo o que não querem viver, deixando de fazer o que é preciso para a sua felicidade. Seja o personagem principal do seu filme. Então você tem que aprender a ser o personagem principal da sua história, do seu filme. Você tem que aprender a construir a sua história. Todos os dias de manhã, ao acordarmos, a Bíblia diz que Deus renova as suas misericórdias na nossa vida. Então, nós temos uma folha em branco no livro da nossa vida, onde nós podemos escrever uma história diferente. E não é parado, ficando em casa, sem fazer nada, sabendo que precisa fazer algo, que você vai construir uma história diferente. Se você vier fazendo as mesmas coisas e continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Não vai mudar. Se você quer resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes, né? Terceira dica, reedite a sua história. Nossa mente, ela acredita naquilo que a gente conta para ela ou que as pessoas contaram para nós. Por isso que muitas das vezes a gente fica paralisado diante de certas situações, porque nós já vivemos elas no passado, vivemos algo parecido e por conta disso nós passamos a acreditar que não adianta lutar para poder vencer aquela situação. Então, por ficarmos paralisados diante dela, nós não conseguimos resolver aqueles problemas e ir para frente, ir adiante, seguir o barco, né, como dizem as pessoas. Por isso que nós devemos aprender a reedificar, ou seja, reeditar a nossa história, reescrever a nossa história. Então, o que você tem que fazer? Aprender a contar uma nova história para o seu cérebro, porque a partir do momento que você começa a falar algo, coraçãozinho, boa tarde, minha irmã, sou adventista. Ai, obrigada, Janja Lima. Eu também sou adventista. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a reedificar a nossa história, começar a contar histórias diferentes para a nossa mente. O que eu acho incrível, sabe o que é? É que Deus, na Bíblia, para cada, ou seja, dia do ano, ele tem uma promessa de não temas. Por que que ele falou não temas para a gente? Porque quando nós tememos diante das situações, nós ficamos paralisados ali e não conseguimos ir adiante. Então, quando Deus está dizendo não temas, é porque aquilo que você não consegue fazer, Deus consegue fazer por você. Ele nos dá uma folha em branco para escrevermos, mas Ele quer... Ai, chegou a minha vez, né? Ele quer segurar nessa caneta, escrever junto com você, tá bom? Então, ele quer que você reescreva a sua história, mas uma história diferente da que você vem fazendo antes. E eu estou aqui, gente, para ensinar, ou seja, o que eu fiz, né? As pesquisas que eu fiz, que eu escrevi no meu livro, como reescrever essa história. Que durante amanhã e a outra semana nós iremos aprender muito mais coisas, tá certo? Quarto, tenha uma atitude positiva. Como eu falei, né? Para cada dia do ano existe um não temas de Deus na Bíblia. Então, assim, por que Deus queria isso? Para que a gente pudesse ter atitudes positivas diante das situações difíceis da nossa vida. Durante vários anos, eu passei tendo, ou seja, pensamentos negativos, atitudes negativas. Eu acreditava que meu futuro não poderia acontecer nada de bom. Eu passei 2 anos na igreja realmente com raiva de Deus por causa de coisas que eu fiz, mas coloquei a culpa em Deus. E por conta disso, o que aconteceu foi que eu realmente atraí tudo aquilo que eu imaginava. Eu só pensava que só ia acontecer coisas ruins na minha vida, no meu futuro. E só acontecia coisas ruins na minha vida, no meu futuro. Então, assim, devemos ter uma atitude positiva. Foi quando eu aprendi a ter uma atitude positiva. E o que mudou, olha, uma dica importantíssima aqui que você pode colocar em prática. O que começou a mudar a eu deixar essa atitude negativa para poder ter uma atitude positiva foi todas as noites, durante 21 dias, escrever de 5 a 10 coisas pelas quais eu era grato. Quando você aprende a ser grato pelo que você tem, você consegue
ver as pequenas coisas, as pequenas bênçãos e a pensar positivo, né? A ter atitude positiva diante de situações difíceis. Quarto, peraí, o quarto foi esse que eu falei agora, né? Aquilo que você pode mudar, olha que interessante, gente. Aquilo que você pode mudar, você muda. E aquilo que você não pode mudar, você aceita. Como eu falei, Provérbio 23:7 diz: porque assim como ele imagina, na sua alma, assim ele é. Então, seja proativo, né? Busque resolver os problemas da sua vida. Esteja no controle das suas emoções e não permita ser sequestrado por elas. Porque muitas das vezes é assim que a gente age. A gente deixa ser sequestrado pelas emoções negativas. Quinto, construa sua vida com propósito. Então, você tem que ter um propósito de vida. Você sabe onde, ou seja, você sabe o que você quer para o seu futuro? Você já imaginou o que você quer para o seu futuro? Daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, onde você quer chegar? Onde você quer estar? Né? Fazendo o quê e vivendo de que forma? Você vai chegar lá, seja como uma pessoa de sucesso ou uma pessoa fracassada. Então, o que você vai fazer para que seu futuro você possa chegar da forma que você quer? Né? Então, assim, essa é a última dica. Construa a sua vida com propósito. Tenha um propósito de vida. Quando você tem um propósito de vida, você enfrenta todos os obstáculos e consegue vencer para chegar lá na frente. Olha só que interessante. Quando eu fiquei grávida, né, assim, um monte de gente acreditava que agora, pronto, agora eu ia ficar com um encontro, não sei o que lá, só que eu tinha um propósito na minha vida. E meu propósito era servir a Deus. Era de verdade, na nossa caminhada cristã, não é fácil. Devemos colocar nossos planos nas mãos de Deus, isso mesmo. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, você sabe que tem alguém que pode fazer por você. E essa pessoa é Deus. Você tá entendendo? Então, assim, então eu tinha um propósito de vida, e meu propósito era realmente servir a Deus. O meu propósito é construir a minha família. Então, o que eu fiz? Estou aqui, esperando no Senhor. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que ter propósito. Eu sei como eu quero chegar, onde eu quero estar daqui a 10 anos, entendeu? E um desses propósitos realmente é estar nos caminhos de Deus. É difícil, como a irmã falou. Não é fácil. São lutas. Nós enfrentamos, não tem jeito, né? Nós iremos enfrentar. Iremos ter aflições nesse mundo. Mas com Deus, com propósito, nós podemos chegar lá. Sozinha não. Eu tenho percebido realmente. Às vezes a gente fica triste, a gente desanima, a gente quer desistir. Mas aí você percebe que sozinha você não vai chegar onde você quer. Porque tem coisas que você não pode fazer, mas que o nosso papaizinho do céu pode fazer por nós. Joel Rude, oi minha linda. Oi Joel, obrigada, viu, pelos montes de coração, que eu disse que eu amo coração, né? Então é isso, você desenvolve a sua inteligência emocional fazendo isso, conhecendo quem é você, sendo o protagonista da sua história, reedificando a sua história, ou seja, contando outra história de vitória para o seu cérebro. O Senhor é contigo. Minha irmã, felicidade verdadeira só em Cristo Jesus. Isso mesmo, irmã. Obrigada, viu? Né? Ou seja, tenha atitude positiva e construa a sua vida com propósito. Então, tenha propósito, gente. E agora nós vamos para a última parte da nossa live, que é vivendo o presente e preparando o futuro, né? Então, aqui nós vamos ter algumas atividades do que devemos fazer, ou seja, para nós vivermos no presente, preparando o futuro. Então, continuando, primeiramente, você precisa ter propósito. Onde você quer chegar? Qual é o propósito da sua vida? É que com a morte tudo acaba aqui? Ou que você quer ir além e quer as promessas de Deus para uma vida eterna? Porque aí nós temos que pensar. Cada dia, ou seja, os nossos sonhos, muitas das vezes, aparecem na nossa frente de forma que você pode realizar. Mas às vezes, esses sonhos ele vai contrário ao seu maior propósito, é onde você quer chegar, né? Como eu digo, o meu livro termina no céu, porque os últimos capítulos a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, assim, onde você quer chegar? E qual é o seu propósito? Então, diante disso, olha só, você nasceu para viver um grande propósito, realizar grandes sonhos, fazer coisas magníficas. E se não acredita, é porque acreditou em uma falsa história que contaram para você, ou que você mesmo está contando sobre si. Quem diz isso é Márcio Michel, que ele é especialista, né, em leitura corporal e comportamental. Então ele fala isso, se você não tem um propósito de vida, é porque, de fato,
te contaram uma história negativa e você acreditou. Ou você mesmo está contando essa história negativa para você. Eu me batizei e agora posso cantar na igreja, mas foi uma luta até a igreja. Com certeza, quando a gente decide se batizar, é sempre uma luta, né? O inimigo não quer que a gente se entregue a Cristo. Mas, ô glória que você conseguiu, viu? E Deus vai te ajudar a estar sempre com ele. Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Então, coloque ele em tudo que você for fazer. Então, aqui, ó, o presente que você está vivendo hoje é o resultado do que você viveu no passado. O seu futuro, que virá, será o resultado do que você está vivendo agora. Então, tenha propósito, construa sua vida com propósito, que você vai chegar lá. Então, a primeira dica é para vivermos o presente e preparar o futuro, que essas dicas são bem importantes, que você precisa colocar em prática. Tem que dizer o que você quer. Então, como que você constrói essa vida? Ou seja, com propósito, né? Como que você constrói o seu presente com propósito? Primeiramente, você tem que dizer para o seu cérebro o que você quer. Então, o que você quer para o seu futuro, né? E aí, olha só, começa dizendo, escrevendo, né? Pois grava melhor na mente quando você escreve afirmações sobre o que você quer. Exemplo, qual é o seu sonho, como você quer chegar daqui a uns 5, 10 anos, o que você quer realizar. Então, você tem que contar isso para o seu cérebro. Segundo, diga o porquê. E por que você quer realizar esse sonho, né? Então, por que eu quero construir uma minha família? Porque eu quero que minha família esteja lá no céu também. Então, assim, um propósito, você tem que dar o porquê. Por que você quer realizar esse sonho? Por que você quer chegar lá? Não é só contar o quê? Tem que contar o porquê para o seu cérebro acreditar. Então, assim, doutora Rosana Alves, ela sempre diz que o nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente conta. Então, assim, você precisa contar histórias positivas para o seu cérebro, para que a sua vida mude e também para que você atraia para a sua vida situações positivas, né? Porque, como diz a Bíblia, você é como você pensa, como você se imagina. Eu agradeço por você fazer parte dessa minha nova vida com Deus, Flor. Obrigada, Joel. Então, assim, palavras de intimidade, né? E uma das maneiras, que isso aqui, gente, é dentro da inteligência emocional, tá bom? Então, assim, nós temos que ver também, diante dessa construção do nosso futuro, vivendo o presente, é com quem nós estamos dividindo a nossa intimidade. Por quê? Porque a nossa intimidade deve ser compartilhada com pessoas que compartilham dos mesmos sonhos que nós, ou que pelo menos nos apoiem. Do contrário, será mais difícil para você lutar contra tudo e contra todos para chegar onde você quer estar. Mas você consegue. Eu consegui. Não é isso? Então, assim, às vezes nós vivemos com uma família que não acredita muito em nossos sonhos e, em vez de nos ajudar, fica querendo nos atrapalhar. Não porque eles querem o mal da gente, não, é porque eles acham que a gente vai sofrer. Mas aí é bem complicado. Então, se você quer construir uma família, que não é a família que você vê materna, você precisa saber com quem que você vai, né, construir a sua vida de intimidade, porque a intimidade realmente fere quando fala coisas que vai contra aquilo que dói na gente. Por exemplo, se você é xingado na rua, você logo esquece, mas se você é xingado em casa pelo esposo ou pela esposa, você vai ficar triste, você vai entrar no quarto, você vai chorar, você vai passar até dias com aquele sofrimento por conta daquilo que foi falado, né? Então, assim, a sua intimidade, nós devemos cuidar. Pratica a catarse. O que é praticar? O que é catarse? Catarse, gente, é você dizer para a pessoa como você se sentiu com o que ela disse ou fez. E não é brigar. A nossa tendência é diante das nossas emoções, por isso devemos cuidar, ter inteligência emocional. Porque diante das nossas emoções, o que é que a gente faz? A nossa tendência é brigar, xingar, botar para fora tudo aquilo que tá doendo. Gente, eu era bem assim. Eu não conseguia me controlar. Se eu tava com raiva, eu tinha que falar. Ou eu falava ou eu morria, entendeu? Então, assim, mas agora eu tô aprendendo que realmente não é brigar, xingar, acusar outra pessoa. É dizer para outra pessoa com amor como se sentiu com o que ela fez ou falou. Entendeu? Então vamos supor que a pessoa chegou e disse um monte de coisa que me feriu. Então, no meu caso, eu vou xingar, acusar ela, que você faz. Não. Eu tenho que chegar diante dela e dizer: olha, você fez isso e isso, falou isso me feriu tanto. Realmente você quis dizer isso? E pode ter certeza que a outra pessoa vai dizer que não. Porque, na verdade, na hora da raiva, a gente fala coisas que não deveria.
São 10 dicas, viu? Estamos na quinta. Escrever é terapêutico. Então, a outra dica, gente, para nós viver o presente e construir o futuro é escrever. Eu amo escrever, né? Não é por isso, ou seja, não é à toa que eu me tornei escritora. Eu trabalhava numa biblioteca, amo escrever, você tá entendendo? E a escrita, ela é terapêutica. No livro, O Milagre do Amanhã, que tem algumas dicas, né? Ou seja, são 6. O livro todo é em torno de 6 transformadores de vida. E uma delas é a escrita. Porque quando você escreve, por exemplo, sobre o seu sentimento, você coloca para fora. Talvez você não tenha um terapeuta para estar conversando com ele, desabafando. Mas quando você escreve, você coloca para fora aqueles sentimentos ruins, você está entendendo? A escrita à mão influencia diretamente o nosso cérebro, pois ela envolve vários circuitos neuronais, como o tato, a motricidade, coordenação motora, a sensibilidade e a visão, né? Quem diz isso é Falcão 2021. Então, assim, quando você escreve à mão, porque assim, a gente também pode escrever num celular, mas o bom é que você tem um caderno, tem um diário para poder escrever o seu sentimento, escrever. Eu gosto de escrever todas as manhãs quando eu acordo os meus sentimentos em forma de oração, como eu estou me sentindo, os versos bíblicos que eu sei que assim que tocou meu coração, que eu sei que é Deus falando comigo e tudo mais. A escrita ajuda a desenvolver a consciência e a disciplina, auxilia a refletir o que pode promover a melhora de humor, né, e a redução de níveis de estresse e o alívio de sintomas depressivos. Olha só que interessante, gente. A escrita ajuda a, né, redução dos níveis de estresse. Quando você está estressado, para um pouco e vai escrever o seu sentimento. Vai acalmar. Você tá entendendo? Sintomas depressivos. Então, assim, eu acho que o que me ajudou também quando eu tive depressão é porque eu sempre gostei de escrever. Ajuda a focar no momento presente, diminuindo também a ansiedade. Então, veja quantos benefícios tem de você escrever. Agora, ó, o neurocientista Cláudio Falcão afirma que a escrita ajuda a retardar o surgimento e a minimizar a progressão de doenças como o Alzheimer. Então, veja só que interessante. Tá escrita, gente. Coloca a escrita na sua vida como prioridade. Começa a escrever, tem um diário para escrever os seus sonhos, o que você está sentindo, o que você está passando. Sexto, celebre as pequenas conquistas, seja grato. Eu já falei um pouquinho, né, sobre isso, sobre a pessoa ser grata, que eu era muito negativa e o que foi mudando foi que eu passei 21 dias e hoje eu estou escrevendo, ainda continuo, viu, gente? Escrevendo de 5 a 10 coisas pelas quais eu sou grata antes de dormir. E olha só o que fala aqui. Quando você celebra, é grato, seu cérebro guarda as vitórias para dar insights para que você possa vencer problemas que vêm no futuro. Então, assim, Márcio Michel, que é bem interessante, ele fala que quando você vê, eu escrevo músicas novas, ótimo também. Né? Então, assim, gente, quando você celebra as pequenas conquistas, quando você é grato, isso seu cérebro guarda e quando você estiver diante de um problema, ele vai mostrar, ó, ela já venceu, então vamos vencer novamente, você tá entendendo? Então, assim, você deve realmente... e ele fala que é interessante, quando você vencer algo, se você não pode se dar de presente, uma viagem, algo bem grande, então faça, sabe o quê? Você não tem nada na geladeira para poder comemorar, pega um miojo, às vezes nós não temos nenhum miojo, enfeite com tomate, com ovo, entendeu? E vamos comemorar as pequenas coisas, as pequenas vitórias, porque isso vai ser guardado no seu cérebro e diante dos problemas futuros, você vai ter insight para poder resolver. Você vai se tornar uma pessoa com atitude positivas, que foi o que a gente já viu. Sétimo, validação. Olha só, gente, é interessante que muitas das vezes nós só olhamos para as nossas, como é que diz? Só nos criticamos, né? Para os nossos defeitos. E aí o que acontece é que a gente fica como se tivesse profetizando coisas ruins na nossa vida. Então nós devemos aprender a validar a nossa vida e a validar a vida dos outros. Aquilo que as pessoas fazem de bom, você precisa dizer, oh, que bom, você fez isso, entendeu? Então, assim, né, parabéns, ou obrigado, você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que aprender a validar o que as pessoas fazem de bom pra gente. Muitas das vezes a mulher, miojo, que maravilha,
Então, assim, muitas das vezes as mulheres casadas, o que é que elas fazem? Quando o homem faz algo de bom, aí ela pensa assim, não fez mais do que a sua obrigação. Quando o homem faz uma coisa de ruim, aí ela fica falando, falando, falando. Não é assim, gente. Nos nossos relacionamentos, você tem que fazer o contrário. Quando ele fez algo de ruim, você tem que conversar, dizer como que você se sentiu diante daquilo, por que que ele fez aquilo. Conversar, não é brigar. Se ele fez algo de bom, você tem que validar, né? Obrigada, mesmo que seja a obrigação dele, você tem que agradecer, porque aí vai ajudar ele a querer mais fazer aquilo, porque todo mundo gosta de elogio, isso é uma realidade. Você tá entendendo? E nós temos que validar. Um dos itens, ou seja, dos 6 hábitos transformadores de vida do livro Milagre do Amanhã é você falar afirmações positivas sobre você. Então, eu já tenho as minhas afirmações positivas sobre mim todas as manhãs. Eu sou linda, sou maravilhosa, sou próspera, sou feliz. Então, tenho que, né? Ou seja, tenho que falar coisas positivas sobre mim. Então, você tem que aprender a se validar, a validar as outras pessoas quando fazem algo de bom para você. 8, tá terminando, viu, gente? São 10. 8, perdão. Então, assim, a raiva, o ódio, a falta de perdão é um consenso entre os cristãos e especialistas, né? Ou seja, em desenvolvimento pessoal, que é necessário, ou seja, que na verdade tudo isso traz muitos problemas para a nossa vida, como até um câncer, paralisa a pessoa no tempo e destrói a nossa paz, não permitindo que a gente viva, apenas sobreviva, vegetando em um estado de derrota. Então, assim, você precisa aprender a perdoar as pessoas, porque o perdão não vai ser bom para outra pessoa. Dr. Rodrigo Silva, né, que eu amo, ele fala que, vamos supor que ele tinha uma esposa, tinha uma empresa, e aí veio alguém e roubou essa empresa dele, casou com a mulher dele. E perdoar ele parece que você está beneficiando ele, mas não é. É porque é como alguns especialistas dizem, sabe o quê? Que às vezes a gente toma veneno querendo que o outro morra. Entendeu? Então, assim, a raiva, o ódio, não perdoar, é como se você estivesse tomando veneno, querendo que a outra pessoa morra. Porque quem tá morrendo é você, você tá com ódio, você tá com raiva e a outra pessoa tá vivendo feliz e você tá paralisando a sua vida, não podendo viver por conta que você não perdoou. Então, precisamos perdoar. Isso também é uma forma de inteligência emocional. Todas essas dicas eu trago dos especialistas que falam sobre inteligência emocional. A 9, defina colegas de relacionamentos de intimidade. Então, nós devemos aprender também quem são aquelas pessoas que são realmente os nossos amigos de verdade e aqueles que são apenas colegas. Eu não sabia fazer isso, viu, gente? Como eu sou oral, eu faço amizade com todo mundo. Então, assim, se a pessoa chega para conversar comigo, pronto, para mim já é meu amigo, entendeu? Então, assim, eu tenho que me controlar muito sobre isso. Então, assim, você tem que aprender a reconhecer quem são seus amigos de verdade e quem apenas é colega, né? Que é um pouquinho difícil por oral, mas ele consegue. E 10 e último, né? Ler Ingrediente do Sucesso. Esse também é outra dica, né, dos 6 transformadores de vida. É porque eu acrescentei um, gente, no 7, né, nesse do livro O Milagre do Amanhã, que é ler. A leitura é importantíssima para o nosso sucesso, para a nossa vida. Por quê? A leitura vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Muitas pesquisas mostram que o hábito de leitura aumenta as conexões neuronais e faz com que o cérebro funcione melhor e ainda previne contra doenças degenerativas. Olha que interessante. Os especialistas também eles falam que, por exemplo, a leitura ela transforma a nossa vida, né? Porque assim, às vezes a gente tem que ter, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que se espelhar em alguém. Ou seja, meu amigo principal é Jesus, né? Ele é meu amigo, que eu peço abraço dele todos os dias. Mas assim, eu me espelhei muito na história de Dr. Rodrigo Silva por conta de tudo que ele viveu, da vida que ele teve e que de certa forma foi um pouquinho assim, não totalmente, mas parecida com a minha. E por isso que eu cheguei até aqui. Então, assim, às vezes a gente precisa de alguém para se espelhar. E os especialistas disseram que você precisa de 5 pessoas de sucesso para se tornar uma pessoa de sucesso. E aí, como que às vezes todos os seus amigos, ninguém é de sucesso? Então, como que você vai se espelhar nessas pessoas? Então, você se espelha nessas outras pessoas de sucesso através dos livros que eles escreveram. Você tem que aprender a ver quem é
amigo de verdade, quem gosta do seu coração. Realmente, né? Eu tive que aprender isso depois de muita coisa que aconteceu. Mas eu tenho que me controlar ainda, porque essa é uma característica minha, de eu confiar em todo mundo, né? Então vamos aqui, ó. Ela, ou seja, a leitura potencializa o conhecimento, melhora a escrita, o vocabulário e o senso crítico. Todas as pessoas bem-sucedidas atribuíram o seu sucesso a outras pessoas que lhe influenciaram, principalmente através dos seus livros. Olha, gente, eu estou escrevendo quer dizer, já escrevi meu livro, né, para influenciar muita gente, tá bom? Que está sendo publicado e que esse é um dos capítulos do meu livro, tá bom? Segundo pesquisa, 85% dos milionários leem 2 livros por mês. Jeff Bezos, que eu acho que eu não sei se eu pronunciei certo, né? Mas vocês entenderam. Um dos homens mais ricos do mundo admite que grande parte do seu sucesso se deve ao grande impacto que os livros tiveram na sua vida. Então, aprenda a ler, tá bom? Gostar de ler. Eu sei que as pessoas hoje estão sendo criadas para não ler, para não gostar de ler. Mas a leitura é importante para a nossa vida. Se você realmente quer ter uma vida de sucesso, você precisa aprender a colocar essas dicas em prática, né? Eu vou deixar a live aí. Depois eu posso até apagar no Instagram, se você quiser rever depois. Vou colocar lá também no meu YouTube, para depois vocês darem uma olhadinha desde o início, mas assim, as dicas são muito importantes. Precisamos aprender a ter inteligência emocional, porque a inteligência emocional traz tudo isso para a nossa vida e nos ajuda a construir a nossa vida com sucesso aqui e também chegar lá no céu. Vamos chegar lá, viu, gente? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E agora eu vou encerrar a minha live. Beijos.